episódio do PC Vidas e hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Temos uma convidada nada mais nada menos do que especial. Ela é advogada, empresária e sabe muito bem sobre esse tema. Ela chama a doutora Kênia Ferreira. Kênia, conta pra gente como é que você chegou nesse tema, pra gente poder saber um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho da sua história também. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu comecei no direito, né? Me formei em 2012. Entrei na faculdade com 18 anos, acabei bem novinha. E assim, desde o início eu sempre me apaixonei pelo direito, né? E a área da família, do direito de família, a área criminalista também, sempre foi o meu alvo. Porque eu gosto dessa matéria, sempre me dei bem. Então eu venho dedicando, né, meus estudos para essas áreas. E aí eu tô aqui hoje, né, pra gente estar falando sobre a alienação parental, que é um tema de... Ela é especialista em direito de família, então ela domina todos vocês. Desde 2012. Olha, tem estrada aí nesse plano, hein? Então vamos lá, doutora, o que quer dizer, o que é alienação parental? Explica um pouquinho pra gente. Então, a alienação parental, ela existe há muitos anos. Mas ela só foi tratada na lei a partir de 2010, né, através da Lei 12.318. Ela nada mais é do que uma violência psicológica. É quando você tem uma interferência psicológica na formação da criança, do adolescente, quando os genitores, um avô, um pai, tenta afastar o outro do convívio daquela criança. E ali você cria a ideia para a criança ou para o adolescente de que aquele ente familiar não merece estar no convívio dela. Então, por isso que a gente fala que ela é uma violência psicológica, porque você abala o emocional da criança, fazendo ela acreditar que o pai, ou a mãe, ou um avô, qualquer ente ali da família, é ruim para ela. Sim. Entendeu? E na verdade não é. Isso está sendo colocado para ela dessa forma, por algumas razões que a gente vai falar, né? Ao longo do caminho. Isso. Agora, é impressionante que antes a gente lidava muito como se fosse só a mulher que alienava. E agora a gente vê também muita alienação. Ela levou muito tempo também, doutora Keila, para a gente poder entender que a alienação, porque ela era muito sutil, né? É de forma velada, muito sutil, né? é velada. Então, até hoje, eu acho que ainda é muito difícil para o judiciário conseguir configurar um crime a partir de um problema que é muito psicológico, emocional, né? Aquilo que é falado. Então, como é que se prova? Fica um dito pelo não dito ali e aqueles danos causados na criança. Sim. E essa responsabilidade geralmente vem muito contribuindo com as separações, né? Sim, a gente identifica mais porque a gente tem que separar a conjugalidade da parentalidade. Sim. Né? O casal, quando ele se separa, ok, separou, mas o parentesco entre pai e filho, mãe e filho, permanece. Então, muitas das vezes, quando há essa separação, o pai ou a mãe usa essa criança como uma massa de manobra para poder destruir o outro. Seja porque por um rancor, devido a uma traição. Então usa aquela criança como um instrumento, só que eles não conseguem entender que a maior vítima nessa situação é a criança. E o quanto que pode causar de danos, né? Sim, são danos que a criança e o adolescente vai levar para uma vida... para a vida toda. Chega na fase adulta, você vai lidar com um adulto inseguro, porque ele sentiu na infância ou na adolescência a sensação do abandono, de que aquele pai ou aquela mãe não o amava, que ele não pertencia àquele ambiente familiar, que ele não era amado, porque às vezes é quando a mãe ou o pai fala, olha, seu pai não gosta de você, ou ele gosta quando constrói uma nova família. Seu pai gosta mais dos outros irmãos do que você. Isso é uma alienação. Quando você fala mal do outro perto da criança, ou até mesmo quando a criança vê ali a mãe sofrendo, ela se sente culpada. Ela acha que por ela estar indo para casa do pai, a mãe está sofrendo. Isso também a gente pode configurar como uma alienação parental. Sim. A voz também aliena?
Alienam. Bastante. Bastante. Além de deseducar um pouquinho, aí tem um pouquinho de alienação. Sim, você pode ter alienação tanto da parte dos avós quanto dos tios. Qualquer pessoa que esteja ali naquele poder da convivência com a criança pode estar praticando alienação. Da avó dizer, a sua mãe não cuida de você, o seu pai não cuida de você, não merece você. São palavras assim que, quando você denigre a imagem do outro, você está alienando. Mas a gente tem que entender que a lei da alienação parental, ela não veio para... Ela não é para crucificar o pai ou crucificar a mãe. Não é incriminá-los, né? A verdade é essa. Sim. Ela veio para poder proteger a criança, para ela ter uma convivência familiar sadia, harmoniosa. Então, o intuito da lei é proteger essa criança e não punir os pais, nem os avós, quem está alienando. Então, a lei ela vem, traz todo um aparato justamente para isso. Ela interfere para poder a criança ela conseguir se desenvolver, né, ter todo um crescimento sadio, para que não haja esse abalo emocional nela. Tem um seguidor que perguntou assim, o que a alienação parental afeta as crianças e o envolvimento? Essa eu vou responder, porque assim, ao longo do percurso dos atendimentos, o que eu já vi, fobia social, febre, transtorno de pânico, muitas das vezes envolve por dormir, o medo da separação, o medo de um dos pais ficarem com a guarda na qual a criança não deseja ficar, e a criança vai desenvolvendo milhões de medos. Quais são os maiores desafios que os pais encontram? Dificuldade é o primeiro lugar que aparece isso. Agressividade na escola e dificuldade de aprendizado. Então, pais, muito cuidado, principalmente a mamãe que fica sempre com a criança e tem o medo da criança, muitas das vezes, gostar mais do pai, porque não tem aquela obrigação, a mãe ainda é o que fica mais com a criança, e aí fica naquela de eu tenho que educar, e o pai fica mais na questão da diversão. Muitas das vezes a mãe, nesse momento, ela se sente triste por não poder também favorecer ou poder dar financeiramente tudo que o pai faz de lazer, porque ela está suprindo as outras necessidades. Sim. E essa mãe acaba embotando uma culpa nessa criança, ficando triste um dia antes da criança ir para o pai. E muitas das vezes a mãe nem percebe que está fazendo, ou percebe, tá? Tem muitas mães que fazem já bem consciente do que está fazendo, e tem outras mães que não fazem nem percebendo o que está fazendo. E a criança pega aquilo e no dia seguinte a criança amanhece com febre. Porque a maneira dela dizer assim, mãe, eu te amo e vou ficar com você, mas eu gostaria muito de ir para o meu pai. Alienação parental, quando o pai não paga a pensão, ele também não pode vir a criança? Como é que é isso? Não, são situações diferentes. Porque na alienação parental nós estamos falando do emocional, do psicológico, é um abuso moral, é uma violência ao emocional, psicológico daquela criança que nada tem a ver com o dever, porque não é obrigação, é um dever dos pais. Sim. Cuidar, educar, dar a pensão. Então, e ainda que ele esteja em falta com a pensão, isso não dá o direito à mãe, né, nesse caso que eu estou dando, dela proibir esse pai de ver o filho, entendeu? Ele tem que conviver, porque hoje a gente tem o que a gente chama de parentalidade responsável. Sim. Porque antigamente, até pouco tempo, né, a mulher não era tão inserida no mercado de trabalho. A gente tinha aquela ideia de que o homem era o provedor, ele que mantém a família, e a mulher vivia exclusivamente para o lar, para cuidar. Então, por isso, muitas das vezes que a criança fica com a mãe, né, e esse pai vai correr atrás. Mas hoje isso tem mudado. Então, essa mãe, ela precisa de ajuda. Então, ela precisa dividir, compartilhar com o pai o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente não pode negar informações escolares, médicos. Ele tem que ser participativo em tudo, porque o pai ele não tem direito à visita, ele tem direito a conviver com o filho. Ou seja, pensão, gente, não dá o direito de não visitação. Muitos pais confundem isso. Semana retrasada eu recebi uma ligação de uma mãe falando assim, doutora, eu queria tratar meu filho sobre alienação parental. O meu ex-marido, a gente separou e ele faz alienação parental com o meu filho. Isso foi um caso, vou contar 2 casos. Esse foi da mãe.
E a mãe falou, e eu quero tratar meus filhos, são 2 filhos, é um casal de criança. Aí eu falei, ok, então eu vou precisar se comunicar com esse pai também. Ela, não, esse pai eu não quero tratar. Eu falei, mas ele é a causadora de tudo que você está me falando até aqui. Eu preciso entender se a gente vai trabalhar. Não, quero curar as crianças, não quero curar ele. Eu falei, mas ele que causa. Então, assim, aí no final, um aliena e o outro potencializa. Então, por um alienar, o outro também tem que alienar. Cuidado com isso. A segunda é muitas das vezes o pai que se separa, vai viver com outra mulher, e aí a mulher começa a sair à noite, vai para uma balada, e aí liga para o nosso consultório, eu quero trabalhar com psicólogo porque canso de receber ligações assim, gente, porque ela está deixando meu filho sozinho. Sozinha com uma avó, com uma babá, com alguém com responsabilidade para que ela possa ter lazer. E assim, isso não configura alienação parental, deixava isso bem claro, gente. Porque às vezes vocês vão procurar tratamento para ficar um acusando o outro e criar cabo de guerra, procurar um profissional, seja um advogado ou seja um psicólogo, para poder fomentar a assertividade de vocês, que vocês estão sendo vítima de uma alienação junto com a criança. E a criança vai acreditando nisso, que ela está sendo abandonada, que o pai não precisa, que o pai é um abusador, e isso elas criam outras fantasias muito mais graves, que vai trazer transtorno para essa criança lá na frente. E isso fica para o resto da vida, gente. Então, quanto mais a gente entender que o casal é o casal, o ex-casal é o ex-casal, e não configura e não se participa com a criança, é muito diferente. Outra coisa que eu vejo muito, criança, quando o pai e a mãe se separam, cada um quer contar a sua versão para a criança. E aí não quer entender que a criança tem o direito de escolher o lado que ela quer defender. Porque todos nós temos. Não aceitam, né? Ele fala, mas está sendo manipulado pela mãe. Não, a criança tem seu livre-arbítrio, gente, de escolher dentro do próprio eu, fantasia da criança. Ela vai tomar o partido pelo amor primordial naquele momento. E às vezes não é o que você está esperando. Você está esperando que aquela criança compactua com você. E não vai compactuar. E às vezes vai te frustrar, então pensa nisso também. Agora uma pergunta, quais são as diferenças de tipos de comportamento de alienação? Sutis assim que a gente percebe no dia a dia. Então, foram algumas que eu já até citei, né? Quando você tem um pai ou a mãe denegrindo o outro, quando fala, seu pai não presta, sua mãe não presta porque ela te abandonou e foi para balada, mas essa mãe tem o direito de sair, de se divertir, né, desde que a criança não esteja abandonada, esteja ao cuidado de alguém, que normalmente essa mãe deixa, ela tem, por que não? O problema é que para esse pai, aquela mulher, ela fugiu do padrão de mulher, né, de antigamente, que era do lar, que cuida, que não tem o direito de arrumar um novo relacionamento, de sair, de se divertir. Eu posso, mas você não. Exatamente. Então, nesses casos, a gente verifica aí uma alienação parental. Quando se nega uma informação escolar, não compartilha um com o outro, ou o genitor, a genitora não compartilha, que terá uma reunião escolar sobre as consultas médicas, até mesmo psicológicas, como a sua cliente, mesmo já tive casos assim, da mãe não querer que o pai tivesse acesso ao laudo da psicóloga sobre o que está falando sobre o filho, e isso se está alienando. Sim. Ou quando a gente tem uma guarda já ali estabelecida judicialmente, e esse pai ou essa mãe, quando vai buscar a criança nunca está disponível, a mãe ou o pai inventa algumas coisas dizendo... Leva para casa de avós. Programa algo maravilhoso que a criança vai gostar e ela não vai querer ir para casa do pai. Sim. Então, são esses tipos de situações que a gente identifica a alienação. É muito difícil quando você leva essa questão para o judiciário, porque não tem como o juiz analisar isso, um advogado. Então, a gente precisa de todo um aparato psicológico, disciplinar. É todo um estudo. E você precisa de provas documentais, testemunhal, para poder configurar a alienação. E é muito difícil porque, assim, por exemplo, um pai que leva uma criança de 10 anos para uma balada para ficar até de madrugada. Você não vai conseguir um garçom, alguém que possa configurar ali com você. E quando você consegue, é alguém da família. E aí também não tem validade, não tem peso. Exatamente. Então, às vezes, eu acho que ainda a gente tem um ponto muito cego dentro do direito e assim, da psicologia também,
porque essa que me ligou, eu tinha certeza que ela não iria fechar, até porque eu estava ali contrariando ela até na primeira ligação e também não iria atender, porque eu sei que isso seria um cabo de guerra dentro do consultório e que não iria levar, porque eles estão naquele primeiro momento de separação que querem guerrear. Então, assim, mas eu tenho certeza que ela procurou um outro psicólogo que vai aceitar, que talvez acredite que vai dar conta e no final não dá também. Eles estão ali naquela disputa de poder, para ver quem vence essa batalha. Essa batalha. E se bobear, e assim, o profissional não estiver bem habilitado para isso, vai tomar partido. E no final, quem é prejudicado sempre é a criança, porque os pais depois se organizam, conseguem se reestruturar e aquela criança fica com todos os danos emocionais para poder curar depois os seus caquinhos. É verdade, porque a criança ela precisa ter liberdade para se desenvolver, para se expressar, dizer o que pensa, ela tem que estar num lugar que ela tenha segurança, que ela pode falar do que ela está pensando, sem sofrer qualquer tipo de retaliação. E muitas das vezes, na alienação, ela vai sofrer uma retaliação por falar, eu amo muito meu pai. E aí a mãe vai falar, você ama mais seu pai do que a mim? Sim. Ou, né, ao contrário. E até mesmo a relação com os avós, que tem pais que alienam a criança em relação aos avós. Como tem dos avós em relação aos pais, também tem dos pais. Uma filha que briga com uma mãe, um pai que briga com a mãe, no caso a avó da criança, e passa a impedir daqueles avós de terem contato com os netos. Isso também é uma forma de alienação. A criança ela não tem nada a ver da briga dos adultos, do adolescente. Então a gente tem que preservar eles para que eles possam se desenvolver da melhor forma possível, emocional, para que no futuro a gente não venha ter adultos inseguros e que vai precisar de uma ajuda psicológica com traumas cheios de ressentimentos, rancor. E vai chegar um momento que eles vão identificar que eles, por um momento na vida, eles foram manipulados. Sim. E isso pode gerar o quê? Uma raiva daquele pai ou daquela mãe, que na verdade o que eles queriam é dar todo o amor, né? A mãe quer botar os pintinhos debaixo das asas. E não consegue identificar o mal que ela está causando. Isso no futuro pode vir contra ela. Ou ele, né? Também o pai. Eu também já tive casos, e também saiu agora de uma pastora sobre alienação, falando sobre abuso. Não é um caso que eu tenha a fundo, mas assim, muitos casos que os pais ou a mãe inventa, ou o pai inventa que o padrasto, a mãe inventa que o pai abusou da criança sem ser verdade. Gente, isso causa um danos tão grande a ponto da criança fazer escolhas sexuais lá na frente diferente daquilo que ela poderia plantar por insegurança, raiva. É uma maneira dela projetar assim, você me causou um dano, eu agora opto pelo sexo oposto. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Parece que assim, mas isso não iria fazer. Ele duvida do primeiro, de que se é verdade daquilo que o pai ou a mãe está imputando nele, se ele foi violentado ou não. Ele fica nessa dúvida eterna de, eterna, eu fui ou não fui, porque é tão dentro dali, massacrado dentro daquela criança para repetir, para poder falar, para poder ser falado, que a criança, quando ela entende que ela foi manipulada por um deles, ela toma aversão. Ela toma literalmente normalmente aversão. Nesses tipos de casos que eles usam, né, a criança ou o adolescente, quando ele vai relatar o fato, ele vai vir com um discurso pronto. Sim. Não vai ter espontaneidade nesse discurso. Então, assim, o profissional ele tem que ter muita sensibilidade para perceber que esse discurso está sendo manipulado, que aquilo não ocorreu. É claro, a gente sabe que, infelizmente, esses tipos de coisas acontecem. Sim. Então, por isso que a gente deve levar o assunto sério, porque mentir quanto a isso você só está prejudicando essa criança, esse adolescente. E nesses casos, geralmente muito grave, envolve muito financeiro. É uma disputa de poder. E aí eu pergunto, quanto que vale a vida do seu filho nessa questão? Quanto que vale a saúde emocional do seu filho? Porque às vezes você vai ganhar 50% de uma partilha de bilhões e vai gastar depois trilhões para poder conseguir colocar o seu filho em 1% daquilo que foi danificado dentro dele. Sim, eu já vi casos de mães irem à delegacia relatar que o pai abusou da filha, de quando esse pai chegou na delegacia, ela partiu para cima, e sendo que nesse caso específico, né, pessoal, aquilo não tinha ocorrido. Então eu fico imaginando como está se formando a personalidade dessa criança. Porque ela não está só num ambiente hostil, ela está vivendo também num ambiente totalmente manipulado por essa mãe, que a todo momento tenta afastar essa convivência. Sim. E aí você vê, se a mãe e o pai manipulam,
Quais são os tipos de relação que essa criança ou adolescente vai ter na rua? De pessoas que vão altamente manipular ela também, porque ela não vai conseguir encontrar pessoas de bom padrão para poder andar, porque não tem essa boa convivência. E a confiança. Exato, a confiança está sempre no desconfiar do outro. Então, a relação se torna tóxica em tudo, seja na relação de amizade, seja na relação de namoro, de relacionamento. Por isso que a gente vê muitas das vezes uma dependência tóxica, porque é a forma que eu acredito que é o amor. Sim. Eu amo a partir do momento que eu vejo dentro do fruto do meio, dentro das minhas relações. Se meu pai e minha mãe se relacionam dessa maneira, para mim isso é normal, passa a ser normal. Exatamente. Então, isso que a gente tem que tentar diminuir. E a briga financeira nunca entrar a criança. Eu ainda não entendo por que o judiciário ainda faz os dois juntos. Eu fico meio que na dúvida ainda. Por que faz a parte de bens, já tem um pouco dessa separação, mas coloca também a parte da criança. Essa parte ela pesa realmente no judiciário. Pesa, e o que eu percebo é que atrola, né? Parece que o judiciário, tipo assim, aquilo que não consegue provar, a gente vai deixando para ver até onde esse casal porque não consiga. estamos capacitados para dar conta de todo. Não temos profissionais suficientes para lidar com essa situação. Sim. Porque foi como eu já tinha, né, comentado, o juiz, ele tá ali diante das provas, mas ele precisa do máximo de provas possíveis para ele poder tentar acertar naquela decisão, naquela sentença. Sim. E para isso ele precisa de todo um aparato multidisciplinar. O que eu acredito que, assim, um laudo não deveria ser de um particular, e sim do judiciário. Por causa dessa questão de você poder comprar, falsificar, ou tem outras milhões de coisas, não desmerecendo um profissional que eu também sou e também estaria nesse embrulho todo. Mas é a questão de como é que a gente pode ser manipulado. Mas a lei da alienação parental, ela traz essa possibilidade do juiz, ele está indicando aquele profissional que vai tratar daquela criança, porque precisa de um depoimento especial. É necessário ouvir todos. O pai, a mãe, a criança, o adolescente, né, quem estiver alienando, o alienador. Então, o juiz, a lei, ela prevê que ele pode estar designando aquele perito, um profissional, um psicólogo, da confiança do judiciário para estar resolvendo aquela situação, trazer as provas necessárias para aquela situação. Uhum. E qual é a parte, assim, que você, doutora, quer ver? Quais são as soluções possíveis para uma alienação? Como é que vocês verem, assim, quando você vê um caso de alienação, o que você acha que pode ser mediado naquele momento ali? Então, quando está naquele calor da emoção, né? Quando a gente se identifica, né, assim, você não consegue constatar alienação logo de primeira. Porque você precisa ouvir todas as partes, juntar documentos. Então, mas quando há um indício de que há uma alienação, a primeira coisa a ser feita, a gente vai para o judiciário e o juiz, de início, ele irá advertir esses pais. Muitas das vezes, a advertência, ela resolve. Uhum. Porque vai mostrar para eles o que eles estão fazendo com o próprio filho. Uhum. Que a maior vítima é aquela criança ou aquele adolescente. Então, essa advertência que é feita não pode ser feita por um advogado, por um psicólogo. Normalmente ela parte do juiz. Sim. E ela surte esse efeito. O conciliador, né? A conciliação. Exatamente. Uhum. E aí, nesse caso, a advertência ela for insuficiente, nós vamos ter um processo pela frente, onde entrará todo o psicólogo, os peritos, o acompanhamento. Às vezes é necessário de uma visita assistida, até mesmo dentro do fórum. Aquele pai ou aquela mãe vai visitar a criança ali dentro do fórum, estando assistido por um psicólogo que irá relatar tudo o que está acontecendo naquela convivência. Uhum. E qual é o tempo que a criança pode ser escutada hoje? Já tem uma idade específica ou não? Assim, a gente tem uma estimativa, né? Uhum. Mas quando você identifica a alienação, a criança ela sempre tem que ser ouvida. Uhum. Claro que uma criança de 1 ano, 2 anos, né? Não tem como, e aí entra a questão de você vivenciar, ir naquele ambiente familiar, ver como aquela criança está sendo cuidada, tanto na casa do pai, quanto na casa da mãe, para você formular o seu lado. Mas a partir do momento que essa criança ela já consegue expor seu pensamento, ela já deve ser ouvida. Porque o que ela vai falar tem um peso. Sim.
Eu acho que a criança deveria ser convivida desde os 4 anos. Exatamente. Começou a falar. Eu também penso, eu parto desse princípio também. Começou a falar. A criança é sem filtro. Você pode condicionar a criança, mas quando chegar lá na frente, ela faz tudo para trás. Exato. Até mesmo para você identificar essa manipulação. Sim. Porque ela vai vir com um discurso pronto. Sim. Então você vai ter. Pergunta a chave e faz ela desmontar. O psicólogo, ele vai ter as ferramentas de como chegar na resposta que ele quer e desarmar aquela criança e identificar que ela está sendo alienada. Eu acho encantador. E ao mesmo tempo destruidor, porque assim, a criança muitas das vezes é o lado mais saudável que a gente tem do casal, né? Impressionante. É os pais cheios de medo dentro de uma separação, o homem com medo de perder seus bens, a mulher com medo de perder seus bens, o financeiro ali em volta de todo aquele arrolho que está acontecendo. E outra coisa, ainda tem a questão da família, né? Porque é destituição de uma família. Então, muitas das vezes o casal não quer terminar a família, quer terminar o casal, mas não quer terminar a família. Exatamente. E aí, nessa também é outro cabo de guerra que começa na cabecinha das crianças, porque ela não sabe que lado ela fica. Fica toda hora o pai seduzindo para um lado, a mãe seduzindo para o outro, e a criança sem saber que lado ela toma. É que, na verdade, ela não sabe, né? Ela passa a não saber o que é verdade, o que é fruto da imaginação dela. Ela não consegue mais identificar, ela não sabe quem ela deve amar e quem ela tem que rejeitar. Ela fica realmente com a cabeça muito confusa. Sim, e é essa parte, assim, é no saber, primeiro, o que é verdade, o que é realmente... É muito difícil uma criança ter que ainda não saber o que é mentira e verdade e ainda ter que duvidar dos pais. É doloroso, que eu acho que para nós, quando descobrimos que nossos pais mentem, já é doloroso isso dentro de uma... exige uma maturidade que a criança ou adolescente ele ainda não tem. A gente não tem até hoje, gente. Verdade. Conta uma mentira para ver se você aguenta. Imagina uma criança, vocês estão pedindo demais uma criança, mais pequenininho. Agora, dentro da prática capaz de configurar a alienação parental, a legislação prevê os seguintes: realizar campanha de desqualificação do condutor e genitor, dificultar o exercício da autoridade, ou quando tem pais que moram em casa separada, sua mãe não cuida você direito, seu pai não cuida você direito, na casa do seu pai tem regra, na casa da sua mãe não tem regra. Isso também configura alienação parental? Sim, configura, porque você está denegrindo a imagem do outro, né? Sim. Então a gente consegue identificar, a alienação parental, que ela é sutil, ela é velada, você não consegue, o pai e a mãe, eles não entendem que isso é uma alienação. Sim. Entendeu? A criança, existe o poder familiar, que ele é dividido, ele deve ser compartilhado com os dois, tanto com o pai, tanto com a mãe. Ambos têm os deveres com aquela criança, ambos têm os deveres de educar, de cuidar, e cada um tem a sua regra dentro da sua casa. E um não deve interferir no outro, desde o momento que algo esteja atingindo aquela criança para aquela idade, ou aquele adolescente, porque a gente precisa dar limites. Sim. Então, no momento que você também não identifica que um pai ou uma mãe não dá o limite de acordo com a idade, você não tem como levar uma criança de 5 anos para uma balada ou um bar, passar a noite toda dentro de um bar. Sim. É a questão do limite. E aí, essa questão deve ser resolvida entre os adultos. Você não precisa descarregar isso na criança. Porque vai trazer o abalo para ela e você pode até afastá-la, porque para ela é algo novo, é diferente, ela vai querer. Seduzir, isso é uma sedução na cabecinha da criança. Exatamente. Você dá uma liberdade de uma maturidade que a criança não tem nem preparo emocional, nem cognitivo para enfrentar, porque uma criança não tem que passar a noite na rua. E eu já vi, tá, gente? Não é a primeira, não é a segunda. Sim. São vários casos de pai que gosta de ir pra balada e leva, e adora levar o filho, e tem a turma, tem aquela turminha do oba-oba, e o filho se interage ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para a criança isso é super sedutor. Imagina um monte de adulto cuidando dele, paparicando, dando tudo. Quem não vai gostar? Claro. Aí chega em casa, tem a mãe que põe pra escovar dente, toma banho, coloca de castigo, bota pra estudar, tira do videogame, tira disso. Só esse pai vai até de madrugada, ele acorda a hora que quer, almoça a hora que quer, não toma banho, toma banho só na hora de ir embora, não faz dever, deixa pra mãe fazer. E aí a questão, não existe uma comunicação. E se a mãe se queixa, muitas das vezes se torna ruim. Por isso ruim. É importante essa convivência compartilhada
entre Sim. eles. Eles precisam deixar os problemas deles de lado e tratar do filho. Eles precisam compartilhar. Priorizar a criança. Exatamente. É necessário priorizar. E compartilhar. Olha, o nosso filho tem prova amanhã, precisa estudar. Esse pai, ele precisa educar, ele precisa ajudar também essa mãe. Sim. E vice-versa. E caso, eu não consigo, já escutei isso também, eu não consigo estudar com meu filho, não tive essa criação, não vou conseguir. Dê para a mãe, conversa com ela, nesse momento eu não consigo, ou a gente vai pagar alguém, ou você pode fazer esse papel. Exatamente. Nesse momento, tem que existir comunicação até os filhos completar, eu acho que até uns 16, 17 anos, que a criança anda sozinha. Ali, sim, consegue se comunicar, consegue separar o que leva, o que não leva para um lado para o outro, mas até esses 15 anos eu acho que os pais têm que ter um mínimo de convivência, de comunicação. Até que eles têm que colocar o problema de... É claro que isso é muito difícil, no primeiro momento de uma separação, existir essa comunicação. Porque ali a gente está naquele momento que um está querendo atacar o outro, um querendo mostrar que pode mais que o outro. Uma mãe, às vezes, querendo mostrar que é autossuficiente, que não depende desse pai para nada. E esse pai querendo mostrar serviço, sim, que ele sabe cuidar bem do filho, né? Então, é uma disputa por aquela criança. Mas, passado esse momento, eles precisam entrar num consenso em prol do filho. Sim. Gente, 6 meses é o suficiente pra vocês ficarem nessa guerra, né? Exatamente. Eu acho já não dificulta os profissionais aqui, entendeu? A sensação que eu tenho quando chega um casal, um ex-casal, que chega ainda junto no consultório, sem comunicar, porque um liga, marca e aparece os dois juntos, e eles entram no ringue, eu só fico imaginando assim, vou dar uma luva de boxe, vou deixar eles se esgotar. As audiências são assim também. Vamos esperar eles esgotar a possibilidade, aí vamos começar? Dá vontade. Agora vocês cansaram, dá para começar? Então, porque é muito cansativo o início. É muito medo, é muito ataque, é muito rancor, os ressentimentos. E aquela sensação de vingança. Você quer se vingar do outro. E aí usa a criança para causar essa vingança. Principalmente quando sabe que não abala mais o adulto, né? Um deles. Aí a criança entra como esse ponto vulnerável, esse ponto de dificuldade. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais, ela já falou, relevantes sobre a criança e adolescente, inclusive escola, médico, ali, alterações do interesse. O que a gente também tem percebido, muita gente se mudando para dificultar o acesso. Isso é uma alienação parental, que inclusive a lei, ela traz alguns exemplos da alienação. Né? Não tem como esgotar todos os casos ali. E um dos exemplos é justamente esse. A mãe ou o pai que está sempre mudando de domicílio para dificultar a convivência familiar. E aí ela rompe com esse elo de afeto da convivência do pai com o filho, da mãe com o filho. Sim. Gente, diferente de pais que precisam trabalhar e se mudar com causa justificada. Não entra nesse enquadramento. Mas existe muito, principalmente pais que não querem pagar pensão, mãe que não quer deixar a visitação. Então faz e tem essa possibilidade de poder se mudar e acaba fazendo por questão de não querer esse contato com os genitores. Usa a mudança de domicílio justamente com esse intuito de dificultar a convivência. Ou seja, foi tão bom fazer o filho, né? Depois é tão difícil dividir. É verdade. É tão difícil dividir depois. O meu e seu, agora é o meu. Agora é meu. O filho é meu. Apresentar falsa denúncia, também já falamos. Mudar de domicílio, omitir. A dificuldade hoje maior do judiciário é provas. Não adianta vocês também acharem que eu vou provar meio de psicólogo, vou pedir minha WhatsApp, hoje as pessoas usam muito o WhatsApp como prova, pega uma coisa esporádica ou outra, porque ela foi para balada e deixou ele ali. Calma, mas uma vez que fez isso não vai configurar. As pessoas têm que entender o que é alienação do direito, porque muitas das vezes essa sutileza ela também não tem essa comprovação, né? Eles usam a lei para ameaçar. Porque a mãe saiu, foi pra balada, então eu vou te acusar de que você está alienando. Sim. Entendeu? Então eles usam como uma ameaça, mas
Não é assim. Não é tão simples a gente provar uma alienação, porque nós, de fato, precisamos de provas e de todo um estudo psicológico. Então, não vai ser apenas uma simples alegação de que vai configurar a alienação. Conversas no WhatsApp servem como provas documentais? Sim, servem, assim como testemunhais. Um porteiro que verifica que aquela criança, o pai vai buscar, ou a mãe vai buscar e a criança nunca está pronta naquele horário, serve também como provas, mas não são suficientes. Sim. A prova não se acaba ali. Nós precisamos de mais laudos, é todo um estudo, porque a gente está tratando de uma vida, de um ser em formação. Então, não pode ser uma simples acusação na briga entre eles que vai configurar a alienação. Sim, e é engraçado porque assim, é como se fosse casos isolados querendo comprovar, e não tem que ser uma coisa mais contínua para poder pro judiciário ver. E um processo desse, ele vai demorar aí uns 3, 4 anos, não é algo muito simples. Sim. Então, assim, e a mãe fica com aquele medo, o pai, de perder a guarda daquela criança, daquele adolescente, por conta dessas ameaças que o outro genitor vem fazendo. Sim. Mas a perda da guarda, ela é a última opção. Sim. Vão vir muitas outras situações, irá diminuir o tempo de visitação, de convivência com aquela criança. A lei, ela traz outras ferramentas, e sendo a perda da guarda como a última opção. Sim. Então, não se sintam ameaçadas. Não é. Porque não é tão simples assim. E a questão de querer ter a guarda, porque a guarda ainda é muito da mulher, né? Sim. Ainda a mãe fica muito com essa responsabilidade. E aí vem do que de antigamente, né? Aquela coisa que o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa. Tanto que antigamente nós tínhamos como primordial era a guarda unilateral, e normalmente essa guarda era da mãe e o pai tinha o direito à visitação. Mas com o passar dos tempos, essa ideia mudou. Hoje nós tratamos da guarda compartilhada, e não devemos falar de visitação, e sim de convivência, porque ambos devem conviver com aquela criança. Então, os deveres com a criança e o adolescente, hoje eles estão mais claros, os pais estão tendo mais consciência da forma que eles devem agir para educar e criar seus filhos, de forma conjunta, mesmo eles não tendo mais um relacionamento. E assim, a gente também tem que bater, mas a gente também tem que aplaudir, porque como eu convivo muito em escola, eu tenho visto e conversado muito com os coordenadores, os psicopedagogos, psicólogos da escola, e a gente tem visto mais os pais presentes. Sim. E inclusive, gente, não é só, se a gente for parar para pensar no supermercado também, então assim, o homem está assumindo suas funções aos poucos, tá gateando, falta muita coisa. Mas a gente pensar também, o que acontece que eu vejo? A cultura ainda de criar os meninos tem que mudar. Eu sou mãe de menino, então assim, a gente imputa muitos preconceitos, a gente não dá responsabilidade para meninos de cuidar. A menina já nasce cuidando de boneca, brincando de panelinha, de ter responsabilidade. O menino, o máximo que ele vai brincar de boneca, a tampa de panelinha, a tampa da panela para fazer volante de caminhão, de ônibus, essas coisas. E isso também é uma alienação. Sim. Normalmente parte do pai. Sim. E ele não tem Homem não chora, né? Ele não tem consciência de que ele está praticando uma alienação contra o filho. Sim. No momento que ele fala, anda direito, você tá andando igual um viadinho, né? Sim. Normalmente vem com aquela fala machista. Meninos não brincam de boneca, meninos não usam rosa. Sim. Isso também é uma forma de você alienar. Sim. E eles não percebem, eles acham que estão fazendo um bem, mas não estão. A idade Você da precisa pedra da velha. Exatamente, você precisa deixar essa criança se desenvolver, ela tem que ter essa liberdade para ela mostrar quem ela é. Sentir também. E se sentir segura naquele ambiente familiar. Sim. Aí depois os pais se tornam pais e não conseguem pegar nenhuma criança porque não tem habilidade. Exatamente. E assim, é inacreditável você ver que também nas configurações familiares, as meninas conseguem segurar os bebês, mas as meninas não chegarem perto, bonitinho, vaza. Ele já tá meio que imputado dentro deles fugir dessa situação. E essas falas afasta essa criança desse pai. Sim. Porque ele vai começar a ficar retraído e daqui a pouco não vai querer mais conviver.
Exato. E as crianças que brincam de boneca, interagem com meninas, fazem... Gente, é de uma sensibilidade. Eu falo assim, são os verdadeiros cavaleiros que a gente tem aí na sociedade. E os que não brincam são os cavalos que a gente tem mesmo, os ogrinhos. Me fizeram uma pergunta que eu rachei meu bico, que eu assim, falei, cara, fantástico. Criança aliena também? Claro, óbvio, ela aprende, ela é produto do meio, Sim, gente. Claro. Ela aprende e ela vai reproduzir. Então, como que a criança aliena? Ela leva de uma casa para outra os conflitos que acontecem ali para auto se defender. Meu pai não me deu banho, meu pai me deixou com fome porque não deu o cachorro quente que ele queria. Exatamente. Meu pai me deixou com a minha avó para sair com uma namorada. Viajou com a namorada e assim, foi ali no shopping. Exatamente. Então, criança aliena também, gente. A criança também não fica fácil. Mas ela é fruto do meio, tá aprendendo em algum lugar. Ela não vem programada com essa, não vem com esse HDzinho prontinho, não. Então, tem que saber de onde está partindo. Exatamente. Né? É necessário fazer todo um estudo, né, para poder estar identificando e trabalhando para a gente formar jovens maduros e prontos para lidar com a vida real, porque a vida é difícil. Então, se você tem o seu emocional fragilizado, você vai levar isso para dentro do seu trabalho, você vai ter dificuldade para encontrar uma carreira, você não se encontra, você acha que você não pertence àquele mundo, de tanta insegurança que você vem trazendo desde a sua infância. Eu vi uma reportagem outro dia, eu não sei se foi na China, Hong Kong, não lembro, gente, sinceramente, mas é lá na Ásia, lá para cima. E lá a cultura dessas, eu não sei se foi a cidade também, não sei, mas é lá para cima. E eles falavam que assim, o índice de suicídio no adolescente estava aumentando porque os adolescentes lá são culturalmente obrigados a se formar para sustentar os pais. Então, olha que também é uma alienação, porque você hoje você vê como que o Brasil nesse ponto, eu falei, gente, é um país tão desenvolvido. Essa aqui não daria certo. Já tinha metido o pé na maternidade. Eu não saio daqui, eu não me tiro desse berço. Então, assim, não daria certo. E outra coisa, se você for parar para pensar, é muito pesado. Jogar, porque além de você ter que constituir uma família, que a sua própria, você auto se sustentar, você ainda tem que levar dois idosos ali nas costas, é muito pesado, gente. Você está colocando uma responsabilidade, uma maturidade maior do que ele consegue desenvolver naquela idade. Ou seja, o que é cultural em um país, pra gente é que se tornaria uma coisa alienadora e bem dolorosa, porque você vê que o índice de suicídio, se fosse tão bom, para todos os pais idosos, deve estar falando, eu gostaria de morar nesse país. Mas eu posso dizer para você, é muito doloroso, é pesado quando você joga uma carga, tanto quanto uma alienação numa criança de disputa de poder. Porque se eu fracasso, eu não dou conta de chegar no terceiro ano do ensino médio e não consigo um emprego, eu estou fadada ao fracasso. Então eu não consigo honrar meus pais, então eu também me imputo ali de culpas e situações. Então olha quantas coisas lá na infância que a gente vai jogando na bagagem dos filhos, que lá na frente a gente vai transbordar. Então, às vezes a gente acha que aqui agora vai ser o problema, que a gente vai depois dar conta, que o psicólogo vai dar conta. Gente, uma vez o trauma estabelecido, ele nunca mais. A gente aprende a lidar com eles, mas nunca mais ele sai da gente. Não. A gente acompanha para o resto da vida e às vezes passa para outra geração, porque é os medos do medo. Você vai repetir, você vai reproduzir aquilo da forma que você foi criado, inconscientemente você acaba reproduzindo na sua família. E até mesmo para construir uma família vai se tornar difícil. Sim. Porque você é uma pessoa muito insegura. Agora, como é que é para o advogado saber que das partes está alienando e tendo que defender? Então, assim, eu falo, meu Deus, eu não conseguiria. Eu tiro o chapéu para vocês. No primeiro momento a gente vai escutar, né, o relato do genitor, da genitora, o que ela vai trazer, e nós precisamos ouvir o outro lado também e direcionar eles. Não tem o que fazer, não é defender, mas a gente precisa levar aquela questão para o judiciário, justamente para ver as pessoas capacitadas para identificar o que está acontecendo ali e adverti-los.
Porque não tem como eu advertir aquela mãe, advertir aquele pai, de que o que ela está fazendo é uma alienação, ou que de fato o filho dela está sofrendo uma alienação. Nem chegaria no judiciário se eles conseguissem escutar, né? Exatamente, porque a gente precisa escutar todas as partes para poder formar algo. É isso que defende o advogado. Então, assim, a gente tem os instrumentos para, olha, juiz, aqui nós temos um caso que indica ser de alienação. Então, vamos estudar a fundo para ver se realmente é uma alienação. Esse é o nosso trabalho. Gente, viu que? Olha aqui. É isso aí. Esse é o cuidado, lapidar, né? Saber lapidar e saber... Porque o nosso olhar, pelo menos o meu, ele não está voltado para esse pai ou para essa mãe. O meu olhar vai estar voltado para essa criança. Sim. O que ela está sofrendo. Então, eu vou lutar por um direito dela. Sim. A representante ou representante dela vai estar ali, sim, mas eu vou estar lutando pelo bem-estar desta criança, em busca da verdade por esta criança, para que ela possa desenvolver da melhor forma possível. Sim, e muitas das vezes é o caso que a gente defende, mas é aquela questão, né? Às vezes não depende de mim poder falar, precisa de todo um processo para essa pessoa identificar, porque às vezes não enxerga, não quer enxergar. É muito difícil. Eu já tive casos assim, de mãe relatar, não, eu não quero, não vai para casa do pai, eu não quero que vá, eu não abro mão. Sim. Entendeu? E dependendo da situação, em alguns casos isso realmente o juiz identifica que de fato aquela criança ela precisa estar assistida e ela vai ter a convivência ali com aquele pai, mas de uma forma assistida, não sozinha. Até em outro momento essa situação mudar, porque não vai permanecer para sempre assim. Sim. Quando entra na parte de conciliação, que aí eles pedem um comportamento, muitas das vezes, você vai visitar mais então a criança vai para tua casa, e aí no próximo audiência, um dos genitores que causa alienação joga o atestado ali para não ir, porque isso coloca o processo para ir mais para frente. Isso, como é que conseguiria provar? Porque também é bem difícil, né? Como é que prova o atestado? É bem complicado, porque quando estabelece umas medidas, normalmente o conciliador, no momento dessa advertência, ele vai dar um prazo para reanalisar aquela situação. Ele pode estabelecer um prazo de 3 meses, pode estabelecer um prazo de 6 meses, e aí irá reanalisar aquela situação. E a mãe vai trazer o que está acontecendo, e caso não tenha contato com esse pai, adiar. E você vai adiando, porque a gente infelizmente não tem todas as ferramentas necessárias para resolver essa situação. Para saber o que é verdade ou mentira, né? Exatamente. A gente precisa então de todas as provas necessárias para poder conseguir formar uma sentença. O que a gente precisaria é ter mais maturidade emocional antes de casar, para poder saber. Não só casar, né? Porque para você fazer um filho, não precisa só piscar o olhinho. Exatamente. Mas então, para piscar o olhinho, vocês têm que ter muita responsabilidade, porque depois... E o que eu percebo ainda é muitos pais ainda tendo filhos, infelizmente, gente, para poder suprir suas próprias carências pessoal. E aí é onde entra a maior alienação, às vezes até dentro de uma configuração marido e mulher, tá, gente? Eu não dou o direito de você cuidar, eu cuido melhor do que você, e ali já começa. Né? E assim, e também aquela coisa da frustração. O pai queria ser, um exemplo, um jogador de futebol. E não conseguiu. Ele tem um filho homem, ele vai querer que aquele filho seja jogador de futebol. Então, ele vai limar toda a vontade do filho e tentar direcionar ele para aquilo que ele queria ser. E entra essa questão, né? Esse atrito. E no momento que a criança ou o adolescente vai passar um momento da vida, caso ele não queira seguir esse caminho, vai rejeitar esse pai. Porque eles não vão conseguir ter um bom diálogo. E quando não começa a ter lesões muito fortes em campo, quando essa criança também não começa... Você projeta uma coisa, né? Cria uma expectativa. Eu vejo muito também com músico. Meu pai teve que trabalhar e não pôde lançar na carreira. E aí, quando a criança, o filho nasce, vai dar um boom, depois cai na depressão, porque não era o que queria fazer. Eu acho que nós temos sim que direcionar. Você vai direcionar para aquilo que você acha que é o ideal, o melhor para o seu filho. Mas no momento que você tem que ter a sensibilidade para identificar se ele tem perfil para aquilo. Sim. E o que falta é isso, é essa sensibilidade de ver, não,
esse não é o caminho que meu filho quer Graças trilhar. a Deus, minha mãe não fez balé, a gente é do interior. Então, assim, até hoje eu não sei nem vestir uma meia calça. Esse é o meu sonho. Eu falo que eu sou frustrada porque meu pai nunca deixou eu fazer balé. Ai, desse sonho eu não morri. Eu gostava mais de bolinha, soltar pipa, bolinha de gude, bater nos moleques. Eu sempre fui menininha. E aí eu gostava de dançar, essas coisas. Mas eu sempre fui uma criança muito gordinha. E aí ele falava, não, as crianças vão rir de você. Porque, né, mas uma bailarina de perna... Não existe bailarina com a perna grossa, com um bumbum grande. Então... Mas você já fazia bullying, né? Só queria deixar resistir. Tu vê até o final. Aí. E aí eu falo pra ele, falei, olha, eu sou frustrada, eu vou procurar, vou fazer balé agora, porque... Olha, você não coloca essa menina que tá na sua barriga pra fazer balé. Aí fica ela lá no balé, toda tortinha, tipo assim, mãe, não quero jogar bola. Exatamente. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente quer que o filho faça aquilo que a gente não conseguiu. Não consegue. É porque todos nós, gente, teria que passar por tratamento. Eu, como psicóloga, passo ainda até hoje. Se eu passei a vida inteira me cuidando, e se lançar uma coisa nova, eu tô dentro. Porque a gente tem nosso eu, nossa criança interior, que ela vem machucada pro longo da vida. Você fala assim, eu sou adulto, vamos lá, vamos dar um exemplo para você ficar bem claro como que nossa criança grita dentro da gente. Aí eu sou super adulta, muito bem resolvida. Você me contraria. E a gente ia sair para comer uma pizza. Eu falo, não quero ir. O meu lado adulto que tá falando, o que a pizza tem a ver com isso? O que sair tem a ver com isso? Por que eu não resolvo com você e vou comer a pizza? Não, meu lado birrento vai falar, não quero ir, porque eu quero me vingar de você. Como se eu não ir comer a pizza fosse fazer você passar mal de não querer ir, de comer daquilo. Então, quem é esse lado nosso? É o nosso lado, nosso eu criança, que fica ali brigando o tempo todo. Nosso eu criança que nos faltou. O que os pais estão perdendo mais a mão, principalmente quando faz essa alienação? E acontece assim, quando são casais, e aí vem o filho, que aí assim, a educação que meu pai me deu é melhor do que a educação que seus pais te deram. Aí começa o conflito, gente, ali já começa a guerra. Não, porque você está fazendo errado, porque meus pais fizeram dessa maneira, aí vem, não, mas eu aprendi dessa maneira, é assim que vai ser, e fica os dois medindo força, em vez de falar assim, não, a gente aprendeu dessa, vamos flexibilizar, faz um pouquinho dessa, faz um pouquinho, não. E aí entra a questão dos avós também. Seus pais não estão sabendo te criar. Porque não foi assim que eu criei eles. Né? Então é quando o pai, o avô, a avó vem e interfere nessa criação. Sim. E a avó é maravilhosa, gente. Eu não dava cachorro quente pro meu filho, que é salsicha. Pra mim era coisa do outro mundo. E aí minha tadíssima, menina da Mari, dá uma salsichinha pra esse menino. A educação de vó, assim, é fantástica, mas eu fui criada com vó, não posso falar nada. Eu também fui criada por bisavó. Então. Era a minha casa era nos fundos e da minha bisa era na frente. Então, assim... É super protegido. Bisa é mel e dobro. É aquela coisa, vó, quero comer o que eu quisesse comer. Tava na mesa. Pronta pra me dar. Agora pede a mãe. Não. Se bem que assim, a minha mãe... É complicado falar da minha mãe, porque ela... tem um jeitinho de vó, mesmo sendo mãe. Eu conheço, eu sei como é que é. A mãezona também, não tem jeito. Muito mimada. Verdade, fui mesmo. E essa criança, porque ela tá gravidinha, gente. Quantos meses? 5. 5 meses, daqui a pouco já tá no colo, vai estar vendo a mãe lá, falando, olha, fiz balé por causa dela. Eu não quero fazer balé. Eu não quero, mãe, você já tinha falado 5 meses atrás, que eu tava grávida. Já vai recente matriculada no balé. Já vende minha calça, pra ver se pega ali no tranco. Exatamente. Mas isso é pra gente começar a entender que nossas frustrações interferem também nas nossas criações, né? Sim. Não tem jeito, é uma coisa assim, eu não quero ser frustrada. Você falou do balé, como eu era filha caçula, eu nunca tinha festa de aniversário, todos os meus irmãos tinham. Então eu cheguei no racho que tacho. E meu filho fazia festa de aniversário todo mês. Aí meu filho com 9 anos falou, não quero festa. Eu fiz de 9 anos. Ele entubou bem, assim, nos 10 anos, esse menino pirou na festa, eu chorava. Ele, não, vó, eu te odeio. Esse te odeio até hoje, a gente brinca até hoje. E na época eu fazia terapia, foi muito bom, que ela falou, você está fazendo seus desejos, você está querendo cuidar das suas frustrações, seus filhos estão pedindo e você não respeitou o direito dele. E aí é aquela questão, mesmo em terapia eu estava fazendo OM, tá, gente? Então, assim, para vocês verem como que é forte, nossos traumas lá de trás faz com que a gente queira suprir coisas que a criança não está nem demandando da gente. Sim. Então, muitas das vezes a gente cria, porque querendo ou não querendo, isso é abuso.
de poder, não é nem alienação, já passa a ser abuso de poder. A criança está pedindo, por que eu não posso atender aquilo que a criança está pedindo, né? Exatamente. Então, assim, por que eu tenho que ter essa demanda? E aí aquela questão, o que é abuso de poder, o que é alienação, qual é a configuração, quando se torna paz, independente se o pai é presente ou não, como é que vocês vão se comunicar e ter essa assertividade, né, doutora Kenny? Sim, com certeza. Doutora Kenny, tem mais alguma coisa para contribuir? Então, assim, em agosto foi aprovado pela Comissão dos Direitos Humanos a revogação da lei da alienação parental. Ainda está no Congresso tramitando, porque essa lei ela vem sendo muito discutida, né? Sim. Muitos querendo a alteração, outros querendo revogar. E independente de ela ser revogada ou não, como eu disse desde no início, a alienação ela sempre existiu. Ela pode ter qualquer nomenclatura, qualquer nome, mas ela sempre existiu. Então, ainda que a lei em si venha a ser revogada, nós ainda vamos identificar casos de alienação parental, e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege essa criança, temos a Constituição. Então, independente do que venha a acontecer, a criança ela não vai estar desamparada, porque nós temos a proteção constitucional e do Estatuto. A gente está crescendo, está gatinhando, mas está indo, né? Exatamente, estamos indo. Doutora Kenny, como é que as pessoas te acham na sua rede social? O meu Instagram é Kenny_Ferreira. E qual é o seu contato? É por lá? Meu contato é diretamente por lá. Hoje eu atendo muito por online, né? A pandemia, ela trouxe isso, mostrou que é possível a gente fazer muitos atendimentos online. Eu tenho um escritório, porque eu também sou empresária, então fica na Vila da Penha, mas 90% dos meus atendimentos têm sido online. E é interessante, gente, porque o direito, ele cresceu tanto, que tudo uma parte, que os advogados hoje não precisam ter um escritório, na verdade. Sim. Porque eles entenderam que processo, juntar essas coisas, precisa de tempo. E quanto mais tempo você tem de poder recorrer como se fosse um WhatsApp, uma reunião online, é muito mais probabilidade. E está acabando, né, os escritórios. Hoje em dia vocês fazem mesa de reunião. Até porque nós temos também a OAB, né, a Ordem dos Advogados, e temos salas comerciais que a gente liga e aluga, reserva aquele horário que você precisa atender, caso haja necessidade. E sem contar também os escritórios que temos, que você pode alugar por um horário determinado e você atende o seu cliente. Tá faltando muito ainda cafeteria no Rio de Janeiro, né? Pra gente poder fazer as reuniões lá. Exatamente. Que nem quando é lá fora, que a gente fica tão livre, né? Aquelas cafeterias gostosas. Porque eu acho que tudo quando se parte de um papo desconstruído, sem estar muito com a defesa do eu ali, né? De querer te provar, desconstruir um pouquinho também esse lugar, né? Sim. Que eu acho que o escritório também, tanto também a sala da psicóloga, traz muito esse lugar da defesa, de eu ir ali armado, de querer provar. Não, calma, eu quero melhor. Então, na verdade, a gente atua também um pouco como psicólogo, porque quando chega essa mãe ou esse pai relatando esses fatos, o nosso dever ali naquele momento é de você acolher. Você acolhe, você vai passar a segurança para aquela pessoa, que ela pode confiar em você, que você vai tratar do caso dela. Sim. E passar total segurança para a pessoa, né? Exatamente. Eu acho assim que o papel, por isso que tem a OAB, e eu questiono muito por que a medicina não tem também uma avaliação tão grande quanto a OAB, porque na verdade você lida com vidas, e no momento que eles não querem nem psicólogo, não querem ninguém, eles querem um advogado para poder defender todos os seus direitos que eles acreditam ter, mesmo que seja errado, né? Exatamente. E assim, às vezes é muito difícil, porque como advogado, às vezes você identifica que o seu cliente está errado. Sim. E você passar isso para o seu cliente é muito complicado, porque ele não aceita. Exato. Ele acha que você está protegendo o outro. E não é, como eu falei, a minha intenção sempre é olhar para a criança. Porque como eu estou de fora, eu vou conseguir ver melhor aquela relação e identificar os traumas que estão sendo causados naquela criança. Então, eu vou fazer tudo, vou fazer o possível para cuidar, resguardar essa criança e esse adolescente. Agora uma pegadinha. Mito ou verdade? Se pai de fotografia é alienador também. Se o quê? Pai que tira sua foto pra rede social de crianças, vai lá, visita aquela visitinha de mete. É o pai da internet. Não, gente, eu consigo identificar uma alienação aí. Sim, aquele pai que tá fugindo da responsabilidade.
É o incrível Peter Pan, gente. Não é alienação. Ele é o pai da internet. Ele só quer... Ele foge do dever dele, porém ele quer mostrar para a sociedade que ele é um bom pai, mas na verdade ele não está certo. Tá vendo como ele é educada? Eu vou falar de uma forma mais deselegante para você. É aquele pai que quer provar para as menininhas que ele tem responsabilidade, que ele é um paizão, que na verdade ele não quer ter responsabilidade, ele não é um paizão. Então cuidado, meninas. Com os falsos pais da internet. Vê no dia a dia, cuidado. Exatamente. Isso tem muito. 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 Eu vejo muitos. Eu acho que já tá até chegando no Tinder lá, as crianças elas fotinhas juntas. Cuidado, mães, meninas, não se iludam. Doutora Kênia, qual é a rede social que te acham mesmo? Fala novamente. Kênia_Ferreira. Foi um prazer ter você. Passou muito rápido, então assim, não consegui nem ver. Você vê como que passa rápido. Gratidão eterna. Gente, siga, compartilha, vai lá na rede social dela, dá um like, curte. Quando vocês precisarem do direito de família, vem aqui. Ela tá gravidinha, mas tá em ação, hein, gente? Com certeza. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.